Olá, geminianos, tudo bem? Mais uma vez, o nosso amigo Tarô, nosso Tarô amigo, vem trazendo uma leitura geral, uma leitura de autoconhecimento, para todos os que têm o Sol, Lua, Ascendente ou Vênus nos signos de Gêmeos, dentro dessa primeira quinzena de agosto de 2019. Lembrando que essa é uma leitura individual, uma leitura geral, perdão. É interessante que vocês adaptem essa leitura dentro do contexto individual de cada um de vocês. Se vocês não se identificarem com ela, vocês podem dar uma olhada nos outros vídeos que falem a respeito do seu signo de ascendente, lunar ou Vênus, ou então vocês podem procurar um outro canal no YouTube que também faça a leitura pelos signos e se manterem conectados nesse canal, porque todas as quinzenas dos meses a gente vem trazendo leituras especiais para vocês, tudo bem? Nesse momento, então, eu mantenho a concentração e a confiança, e eu peço permissão divina para entrar em sintonia, por intermédio da proteção divina, com o inconsciente coletivo dos geminianos, de todas as pessoas que têm o Sol, Ascendente, Lunar ou Vênus, no signo de Gêmeos. Pedindo orientação, pedindo luz, pedindo amparo, em uma mensagem especial, com autoconhecimento. Se me for permitido também acessar o espaço-tempo da primeira quinzena de julho de 2019. E trazendo através dessa leitura, para todos que têm o signo, o Sol, Lua, Ascendente ou Lunar ou Vênus no signo de Gêmeos, quais serão as vivências nessa primeira quinzena de agosto, o que nós podemos trazer de autoconhecimento, para aqueles que puderem se identificar com essa leitura, e de conselhos, se for me permitido ser intuído pela espiritualidade superior. O que nós podemos trazer para os geminianos dentro dessa primeira quinzena de agosto de 2019, a respeito de suas vivências nos seus setores mais íntimos, na vida profissional, na vida íntima, na vida afetiva, amorosa, na vida familiar, naquilo no qual foi possível, através de uma leitura geral, captando informações do inconsciente coletivo dos geminianos, trazer essas informações em forma de luz, em forma de conhecimento, de conselhos, o que está bloqueando os geminianos, o que deve se manifestar no caminho deles, o que está no inconsciente coletivo dos geminianos, que precisa ser manifestado no consciente, para que eles possam fazer uma reflexão, para que eles possam ter uma luz, um direcionamento nessa primeira quinzena de agosto, nos seus aspectos mais gerais de vida. O que será que nós podemos trazer de luz, de conhecimento, para os geminianos nessa primeira quinzena de agosto de 2019? Vamos lá? Então vamos ver o que deve se manifestar no presente dos geminianos, entrando nessa primeira quinzena de agosto. Qual será o desafio a ser vivenciado, esse bloqueio? O que está no consciente dos geminianos? O que está no inconsciente? Quais terão sido as influências do passado recente? E quais serão as influências do futuro próximo? Como os geminianos se encontram diante dessa situação? Como o universo enxerga os geminianos? Qual será o ponto de preocupação dos geminianos? E quais serão os prováveis resultados, mediante essas vivências dessa primeira quinzena de agosto, para os geminianos? Deixa eu tentar enquadrar aqui. Eu vou precisar encontrar, gente, um suporte melhor para minha câmera, mas enquanto isso eu vou me arrumando aqui do jeito que eu consigo, tudo bem? Vamos então aqui revelando as cartas, eu vou aproximando elas da câmera para que vocês possam ver, tá, com um foco melhor. E essa leitura, gente, por ser uma leitura geral, ela pode refletir diversos aspectos da vida de vocês
que pode ser o afetivo, pode ser o profissional, material, íntimo, pessoal, né? E vocês vão ver qual desses se encaixa melhor. A gente vai tentando aí levantar algumas hipóteses, fazendo essa leitura geral para vocês, tudo bem? Só um minutinho, gente. Opa, vocês estão vendo? Dei um zoom aqui sem querer, tá bom? Bom, vamos começar a leitura. Acho que está bem enquadrado, tudo bem, da forma que foi possível. Interessante. Geminianos, nessa primeira quinzena de agosto, o universo vem chamando vocês para tentar ter uma visão um pouco mais esperançosa em relação à vida de vocês, tá bom? Eu vejo que aqui alguns de vocês, geminianos, se vocês se identificarem com essa leitura, vocês estejam passando por alguma situação na vida de vocês, seja na vida amorosa, na vida profissional, na vida íntima. Eu vejo vocês passando por alguma situação que traz um pouco da sensação de injustiça, a sensação de que o justo não está sendo feito na vida de vocês, ou que o universo está agindo de uma forma fria e calculista com vocês. E o que a gente tem aqui de mensagem, entrando nessa primeira quinzena de agosto, é que o universo vai chamar vocês para poder vivenciar um pouco mais a fé de vocês em relação a essa situação, tá? Ou seja, sabe aquele relacionamento que a gente se dedicou tanto e que infelizmente não deu certo? Ou então aquele trabalho, aquela promoção que a gente queria tanto e a gente não conseguiu, apesar do esforço que a gente empregou? A gente passa por situações na nossa vida que parecem ser injustas, tá? E às vezes é tão injusto, parece, que traz até ressentimento, traz mágoa, não é verdade? E é isso que a justiça na posição de bloqueio está causando. Essa sensação de injustiça, esse ressentimento, essa mágoa que vocês podem estar carregando por conta dessa sensação de injustiça, que está impedindo vocês de adquirir a cura emocional. Só que entrando nessa primeira quinzena de agosto, essa energia de cura, essa energia que traz uma nova perspectiva e uma perspectiva pautada na fé, na bondade, na capacidade de olhar para o anjo que guia vocês, apesar do momento difícil que vocês estão passando, é uma energia que já está disponível nessa primeira quinzena de agosto. Para isso, o que a gente precisa? O que os geminianos precisam, aqueles que se identificam com isso? É necessário começar a observar as situações por uma ótica um pouco mais espiritual e não tão material. Porque o material, ele se preocupa muito com aqui e agora. E tudo aquilo que acontece de injusto, obviamente, parece injustiça. Parece que algo precisa ser imediatamente feito em relação a isso. Só que o problema é que o universo não trabalha dessa forma. E a gente precisa sempre olhar para as coisas que acontecem na nossa vida num sentido um pouco mais espiritual. Então vocês veem aqui esse arquétipo da estrela, em que a gente tem a Pandora sentada, ajoelhada no chão. Ela abriu a caixa de Pandora e saiu diversos mosquitos que representam coisas sombrias na nossa vida. Só que ela continua focada nas coisas boas, né? Ela continua focada naquele anjo que, na fé dela, na intuição dela, vai trazer a cura emocional que ela precisa. Então, se vocês, geminianos, estão se sentindo ressentidos com uma situação, ou então injustiçados em alguma situação, alguma decisão que tomaram contra vocês, saibam que é importante que vocês olhem as coisas por um prisma um pouco mais espiritualizado, tá? Que realmente não tem como a gente buscar o nosso consolo nas coisas do mundo, tá, gente? O mundo, no seu sentido humano, no seu sentido animal, ele não tem justiça, né? A gente sobrevive o mais forte e em diversas situações a gente pode sofrer algum dano moral. Então, no trabalho, a gente pode acabar sofrendo um corte por uma pessoa que foi injusta, né, com uma pessoa que teve preconceito com a gente. Na vida afetiva, a gente vai até trazer essa perspectiva de uma pessoa indecisa, de uma pessoa que não soube valorizar o nosso amor e por isso decidiu partir. E isso machuca bastante. E essas coisas acontecem, mas se a gente focar no aqui e agora, se a gente ficar focando simplesmente nas nossas vivências sociais, a gente não vai conseguir encontrar o consolo porque a justiça realmente não existe nessas coisas. A justiça divina, ela tem um outro sentido, que também não é o de revide, né, de dar, tomou, levou. A justiça divina, ela age a longo prazo e ela geralmente age por um motivo mais espiritual. Então, geminianos,
Eu vejo que aqui há necessidade muito grande de vocês de conseguirem se libertar de crenças limitantes, se libertar de ressentimento que vocês guardam em relação a uma situação de injustiça que vocês sofreram por alguém, por um amigo que vocês confiaram e que traiu a confiança de vocês, ou então na família, alguma situação que foi semelhante, ou então no trabalho, que seja. Eu vejo que vocês têm realmente a necessidade de uma cura emocional e que o universo já vai trazer vocês para poder começar a vivenciar isso nessa primeira quinzena de agosto, tudo bem? Mas o primeiro conselho que eu vejo aqui nessa leitura é o seguinte: confia no universo. Confia que as coisas que acontecem não são à toa. E mais tarde a gente consegue entender o motivo delas. E a gente percebe que o motivo é sempre muito mais profundo. Mexe com uma questão muito íntima de autoconhecimento, de espiritualidade, que a gente realmente não poderia perceber se a gente só ficasse olhando para as coisas do mundo, né? Que são as coisas mais negativas. Como vocês sentem que isso se encaixa na vida de vocês, no âmbito afetivo, ou no âmbito profissional, no âmbito material? Como vocês se identificam com essa leitura? É interessante a gente fazer essa reflexão, tá bom? Vamos lá. Para quem tá com Para quem se identifica com essa leitura na área de relacionamentos, eu vejo um panorama que há possibilidade, tá, de vocês terem passado por alguma dificuldade no relacionamento, possivelmente um término temporário, porque talvez o parceiro de vocês não foi muito fiel, não foi muito leal, ou fez vocês se sentirem atraiçoados, tá, né? Ele pode nem ter traído vocês de fato, mas pode ter sido uma situação em que vocês se doaram muito no relacionamento e depois não receberam isso em troca, alguma coisa assim do tipo. Para quem está solteiro, é possível que vocês estão presos num passado em que vocês foram rejeitados ou que vocês sofreram uma injustiça por alguém que vocês gostaram tanto e que, no entanto, não deu o devido valor para vocês. E agora vocês estão tão presos nessa situação de injustiça que o caminho de vocês está travado, não consegue se manifestar. E talvez alguns de vocês se identifiquem com isso na parte profissional, que fala realmente de uma situação em que vocês tinham uma escolha difícil para ser feita no passado recente de vocês, né, uma decisão que vocês não conseguiram tomar e que alguém aí acabou tomando, né, essa decisão por vocês e fazendo aí algumas coisas acontecerem que mais tarde vocês se sentiram prejudicados, a nível moral até. E há necessidade de vocês superarem essa situação, porque a estrela ela vai pedir isso para vocês nessa primeira quinzena. É uma energia que está disponível e que, portanto, exige muita meditação, muito amor próprio, de vocês fazerem preces todos os dias para conseguir mudar a perspectiva de vocês e incorporarem esse arquétipo da estrela que vocês já têm dentro de vocês, tudo bem? No consciente dos geminianos, para quem se identificar com essa leitura, o Sete de Ouros realmente mostra vocês em um estado de contemplação em relação a coisas que vocês trabalharam muito para poder conseguir e que alguém aí faz alguma oferta, ou então vocês simplesmente se encontram nesse estado em que vocês observam as coisas que vocês fizeram, aquilo pelo que vocês lutaram, e vocês se perguntam: será que valeu a pena? Talvez seja por isso que vocês se sintam injustiçados. É como se vocês tivessem feito muita coisa e, infelizmente, o resultado não foi positivo como vocês gostariam que fosse, seja na vida profissional, afetiva ou íntima. Tudo bem? No inconsciente dos geminianos, nós temos o 10 de paus, que explica essa situação de cansaço, de sentimento de que, vocês passaram por alguma injustiça, né, de que vocês trabalharam duro por uma coisa e sentem que os frutos não foram positivos, que está demorando demais para poder chegar a uma resposta positiva. O 10 de paus inconsciente vai chamar a atenção de alguns dos geminianos que estão talvez aí carregando um fardo muito pesado com toda essa situação, toda essa cobrança de que as coisas precisam dar certo, de que eu trabalhei muito duro para conseguir isso, seja no relacionamento ou na vida profissional, e no entanto eu não estou recebendo os frutos que eu acredito que eu mereceria, que eu mereço receber, e por isso eu caracterizo isso como uma injustiça. Isso está trazendo para vocês um fardo muito grande para o espírito de vocês, tá? E isso precisa ser realmente levado em consideração, porque infelizmente esse cansaço pode se desenvolver em alguma coisa mais séria, como uma depressão, uma ansiedade, e não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então, geminianos, vocês que estiverem se identificando com essa leitura,
há o chamado do universo para que vocês comecem a olhar a situação por um outro prisma, um prisma mais espiritualizado, um prisma mais cheio de fé, né? A estrela, ela é uma carta que traz esse equilíbrio, essa cor emocional, essa fé quase inabalável, né? Em que vocês observam a situação e confiam no universo, de que as coisas acontecem com um propósito e mais cedo ou mais tarde vocês vão ter a resposta que vocês precisam em relação a essa situação. Resposta essa que vocês vão encontrar dentro de vocês mesmos quando vocês se conectarem com o universo, né? Com a fé de vocês. Aí sim essa resposta ela vem para vocês. O Dois de Espadas caiu no passado recente dos geminianos, que vai falar de uma situação em que talvez vocês não queriam enxergar uma situação como ela realmente era. E por isso vocês acabaram passando por essa injustiça, porque vocês não souberam perceber isso antes, a tempo, para poder fazer o corte necessário nessa situação, para que vocês não sofressem um dano moral maior mais tarde. Só que infelizmente vocês não conseguiam enxergar com clareza essa situação e por isso mesmo vocês acabaram sendo machucados, tá? Ou se sentindo injustiçados em uma determinada situação. Então é possível que alguns de vocês que se identificarem com essa leitura no sentido profissional, é possível que talvez vocês tenham encontrado um chefe, feito alguma associação no trabalho, que vocês não perceberam, porque vocês estavam um pouco cegos, que não era uma associação bacana e que mais tarde, infelizmente, veio o prejuízo, né? Uma situação de injustiça, de preconceito, né? Uma situação aí de alguém se aproveitar de vocês. E também relacionamentos a mesma coisa, tá, gente? Só muda o contexto. Há realmente aqui uma falta de clareza mental, uma falta de lucidez em relação a outra pessoa, e ela acabou, infelizmente, causando essa dor, esse sentimento de injustiça em vocês, que agora o universo está querendo que vocês foquem na cura emocional de vocês, tudo bem? O Cinco de Copas é uma carta que vai ser muito interessante para vocês que se identificaram com essa leitura. Essa é uma carta que ela está prometida para vocês se vocês conseguirem vivenciar essa estrela. Se vocês derem a oportunidade de poderem olhar para as coisas num sentido mais espiritual, no sentido de com mais fé em relação ao que vocês estão passando, no futuro próximo de vocês, dentro dessa primeira quinzena de agosto, vocês vão poder vivenciar o Cinco de Copas, que é um momento em que vocês recebem uma resposta e vocês descobrem uma coisa que vai ajudar a trazer uma perspectiva nova para vocês, tá? Esse Cinco de Copas, ele pode trazer sim um sentimento de que vocês perderam alguma coisa, né? Que vocês podem talvez ficarem chorando leite derramado, mas é necessário que vocês vejam essas taças caindo e qual que é o conteúdo que elas realmente têm, para que vocês possam tomar novas decisões na vida de vocês, para que vocês possam também compreender essa situação que vocês julgam serem injustas e que talvez ela realmente seja de uma certa forma. Só que o Cinco de Copas vai trazer para vocês o conhecimento do que foi que aconteceu, né? Por que houve essa situação de injustiça? Interessante. Só que para isso é necessário que vocês olhem para essa situação sob um prisma mais espiritualizado. Assim, quando vocês vivenciarem o Cinco de Copas, vocês vão conseguir ver as coisas do jeito que elas são, tá? Por mais que isso traga aí um certo remorso, uma certa decepção, eu vejo o Cinco de Copas como uma oportunidade de vocês se libertarem, enxergando as coisas como elas realmente são. Porque agora vocês estão de Três de Ouros, ou seja, vocês esperam algo em troca da situação que vocês estão vivenciando, seja no relacionamento, na vida afetiva de vocês ou na vida profissional. Eu vejo que vocês estão vivendo uma situação difícil, mas que vocês continuam sustentando ela porque vocês querem alguma coisa em troca. E mais tarde mas o que vocês precisam ver, o que vocês precisam fazer, na verdade, é enxergar primeiro as coisas que vocês talvez não queiram saber. As coisas que vocês talvez saibam na intuição de vocês, mas vocês se enganam para que vocês não sofram, talvez. Vai ser importante que vocês enxerguem isso. Porque, infelizmente, às vezes, essa necessidade de ter algo em troca em relação ao que estão fazendo é uma coisa que o outro não pode oferecer. E aí há sim a necessidade de vocês verem isso, contestarem isso com os próprios olhos de vocês, para poder, a partir daí, tomar as decisões necessárias para seguir adiante ou fazer as decisões necessárias em relação a essa situação.
E a forma como o universo enxerga vocês é o 8 de espadas. Ou seja, apesar de vocês estarem lutando tanto, apesar de vocês estarem tentando resolver uma situação que vocês talvez até sintam que é de injustiça, o universo enxerga vocês muito presos a essa situação, muito presos a uma perspectiva pessimista em relação a essa situação. Essa perspectiva de injustiça, que só está colocando vocês para baixo e fazendo vocês se sentirem mal em relação a isso, é justamente nisso que vocês estão muito presos e o universo enxerga isso, né? Há então a necessidade de vocês se libertarem. Mas para vocês se libertarem, primeiro, vocês precisam aí passar por um processo de cura emocional, de começar a enxergar as coisas por um ponto de vista mais espiritual, e mais tarde aí começar a realmente enxergar as coisas como elas são, ainda que isso faça vocês se sentirem decepcionados, tudo bem? Mas que a partir dessa decepção, vocês vão poder aí conseguir tomar os novos cuidados necessários para poder melhorar a situação de vocês. O Pajem de Ouros, na preocupação, vai falar que vocês são muito preocupados com alguma coisa que é de muito valor para vocês. É o início de algo que vocês tiveram no passado recente de vocês, que vocês querem manter com vocês, mas vocês estão com essa dificuldade. Né? O Pajem de Ouros mostra o valor que vocês dão, talvez para esse relacionamento, para esse trabalho, para essa situação que vocês estão vivenciando. Olha só que bacana, né? Na nossa vivência, a gente sempre vive essa situação de dualidade, em que a gente precisa descobrir uma coisa, a gente está sem saber o porquê, parece que é injusto. E o universo vai trazer essa mensagem para vocês, vai trazer aqui uma nova perspectiva em relação a essa situação, que talvez vocês se sintam decepcionados, talvez, mas vai ser positivo. Por quê? Porque o Pajem de Paus vai trazer talvez uma mensagem. Esse Pajem de Paus, ele traz um esclarecimento, ou então ele traz uma ideia nova, que é muito que, à primeira vista, ela é um pouco... ela traz entusiasmo. O que significa isso dentro dessa leitura? Significa que vocês vão ter a oportunidade, alguns de vocês, de receber até uma mensagem mesmo de uma pessoa, de alguém que vocês conhecem, que vai dar uma visão para vocês, uma visão a respeito dessa situação que vocês estão passando, para que vocês possam entender melhor o porquê dessa injustiça, porquê que não deu certo. E o Pajem de Paus também vai mostrar a vocês se abrindo para novas experiências, novas vivências, a partir dessa frustração que vocês passaram. Então eu vejo que vocês estão realmente passando por uma situação de cura emocional, tá? Isso está muito forte aqui nessa leitura. Eu vejo que vocês querem respostas, vocês estão aí passando por um período de contemplação, vocês querem entender o porquê, e eu vejo que a resposta vem para vocês. Essa resposta ela pode vir dentro de vocês, através da meditação, vocês aí vendo as coisas do jeito que elas realmente são, e vocês conseguindo essa resposta que vocês querem do universo, para poder seguir adiante ou tomar uma outra decisão em relação a isso, tudo bem? A energia dessa primeira quinzena de agosto é o 6 de espadas. O 6 de espadas é uma energia de transição de águas violentas para águas mais tranquilas. O que isso significa? Que vocês realmente estão passando por uma situação que incomoda, que causa aí um certo desânimo, mas é uma situação necessária para que vocês possam se movimentar e ir em direção a algo novo. Interessante, né? Então eu vejo sim vocês querendo resolver algumas situações pendentes, querendo respostas. Eu vejo que há sim a possibilidade dessas respostas virem, mas que há necessidade talvez de vocês seguirem adiante, tudo bem? Eu realmente espero que essa leitura tenha ajudado vocês, tá bom? Só para poder complementar, vamos ver aqui uma mensagem especial para os geminianos que se identificaram com essa leitura de que há necessidade deles enxergarem a vida com um ponto de uma perspectiva mais espiritualizada, uma perspectiva mais cheia de fé. Qual será a mensagem que cabe para os geminianos nessa noite, nessa leitura? Uma mensagem que traga fé, que traga esperança, que traga uma perspectiva a respeito dessa situação, que a gente possa meditar juntos, né, nessa perspectiva especial que a gente vai trazer aqui com essa carta. Como geminianos, qual é a carta que vai identificar melhor essa situação que os geminianos estão vivendo dentro dessa leitura, nesse sentimento de terem sido injustiçados, de precisarem olhar para as coisas com um pouco mais de fé, de esperança, que o universo vem trazendo para eles essa necessidade da cura emocional em relação a algumas injustiças ou ressentimentos do passado,
como que a gente pode trazer para os geminianos, dentro dessa leitura, essa mensagem espiritual? Interessante. Essa é a seguinte mensagem, gente. Porque para vós é dado saber os mistérios do reino dos céus. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente passa por situações de injustiça na nossa vida e a gente quer entender o porquê. Mas o consolo a gente não encontra no mundo, porque o mundo realmente ele é injusto. Acontecem coisas que, se a gente não olhar com uma perspectiva mais espiritual, uma perspectiva mais cheia de fé, a gente não consegue entender o porquê dessa situação. E a mensagem que eu estou vendo aqui, essa mensagem especial, que é a mensagem que é bastante semelhante à estrela, inclusive, o arquétipo que Jesus nessa imagem ele está incorporando é um arquétipo semelhante ao da estrela. Apesar que a gente não tem aqui uma coisa negativa, que seriam esses insetos, a gente tem Jesus contemplando o alto e procurando o amparo divino, né? Que é basicamente o que a Pandora está fazendo. As respostas que a gente procura em relação às injustiças são respostas que a gente só encontra no sentido mais interior, no sentido mais espiritual. Então há necessidade de vocês têm o direito de se questionarem a respeito do que aconteceu, só que procurem respostas dentro de vocês, na fé de vocês. Essa resposta ela vem, né? A vós é dado saber os mistérios do reino dos céus. Deus não deixa a gente desamparado, a gente sempre tem as respostas que a gente precisa, as que nos são permitidas captar. Mas essa resposta que vocês buscam, eu vejo vocês conseguirem encontrar elas, tá? E no sentido até mais espiritual. Pode ser através de uma prece, uma inspiração, uma mensagem que vocês vão perceber, uma nova perspectiva que vocês vão adquirir, num sentido mais espiritual em relação ao que está se passando. E então esse mistério, né, essa situação do reino dos céus vai ser revelada para vocês. Do reino dos céus eu me refiro ao plano espiritual, tá bom, gente? O plano espiritual trazendo aqui essa mensagem para vocês desse mistério que vocês estão vivendo, né? Que aparentemente é um mistério. Então essa mensagem especial basicamente confirma que vocês são seres divinos, vocês são deuses, vocês fazem parte do universo, porque Deus colocou vocês nesse universo, e portanto vocês podem sim conseguir as respostas que vocês buscam através da meditação, através da prece, através da busca interior do eu superior. Tudo bem? Eu espero que essa leitura tenha realmente ajudado alguns de vocês. Todos os feedbacks positivos e negativos são muito bem-vindos para que esse canal seja criado e moldado de acordo com as necessidades de vocês. Se possível, também me deem um feedback em relação ao áudio, se ele está com a qualidade melhor ou não, porque algumas pessoas têm reclamado da qualidade dele. Eu comprei um microfone novo. Tudo bem? Muita paz e muita luz para todos nós.